a gente precisa lembrar que direito tributário é um conjunto de normas jurídicas que versam sobre instituição, arrecadação e fiscalização. Nós temos um professor paulista chamado Geraldo Ataliba, falecido, mas um grande tributarista, e que dizia o seguinte, que o direito tributário ele responde a 4 questões. E as questões, elas são... essas quatro questões falam o seguinte, quem paga, a quem se paga, quanto se paga e quando surge o dever de pagar. Essas são as respostas que o direito tributário deve nos dar. Então, quem paga, a quem se paga, quanto se paga e quando surge o dever de pagar. No aspecto pessoal, a norma de incidência tributária ela deve prever o sujeito ativo e o sujeito passivo de uma obrigação tributária, da criação de um determinado tributo. Então, ela vai prever quem deve pagar e a quem se deve pagar. Então, nós temos como um exemplo, a gente já deu o exemplo do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, que é o IPVA. Ele é um tributo estadual. Tá? Então, ser proprietário de veículo automotor, a norma de incidência tributária ela vai prever quem é o sujeito passivo dessa obrigação. Quem deve pagar? O proprietário de veículo automotor. E a quem se deve pagar? Ao Estado, porque é um tributo de competência tributária dos Estados. Então, esse é o aspecto pessoal. O aspecto temporal do IPVA, que é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é ser proprietário, então verbo mais complemento, aspecto material, no dia 1º de janeiro de um determinado ano. Então, ser proprietário em 1º de janeiro de um determinado ano, nasce a obrigação tributária de recolher IPVA. Agora, o IPVA não é pago em 1º de janeiro de um determinado ano. Eu não estou nas comemorações do Ano Novo e estou pagando IPVA. Então, é diferente aspecto temporal de momento do pagamento. Né? Tem um prazo para que você recolha IPVA, pode ser até parcelado. Então, o momento do pagamento difere de aspecto temporal. O aspecto temporal, então, é quando nasce a obrigação de pagar, né? A obrigação tributária. E tanto o aspecto material quanto o aspecto temporal estão previstos obrigatoriamente numa norma tributária, uma hipótese de incidência tributária. Gostaria de saber se eu comprar uma casa com o imposto de IPTU atrasado, eu posso ser cobrada? Muito interessante a pergunta, né? Não sei se vocês entenderam. Se eu compro uma casa com débitos de IPTU, eu posso ser cobrada? Pode. O IPTU ele fica vinculado à propriedade, ao imóvel. Então, você pode ser cobrado. Né? Não é um imposto que é do proprietário. Então, se eu não paguei o imposto da minha casa e eu mudo, eu levo aquele débito para a minha casa atual. Não, ele é um imposto que fica vinculado à propriedade. Então, se eu compro uma casa que tem débitos de IPTU, essa casa ela continua tendo débitos e eu vou ter a responsabilidade de pagar. Tá ok? Nós temos mais uma questão, vamos ouvi-la sobre os tributos. Meu nome é Yuri e eu gostaria de saber quais são os tributos que nós pagamos no nosso dia a dia. Muito bem, Yuri. Essa é uma questão da grande maioria dos contribuintes, né? Quais são os tributos que nós mais pagamos no nosso dia a dia? Na verdade, nós pagamos muitos tributos. Né? Nós somos tributados aí, diariamente em vários momentos do dia. Mas os tributos que nós mais pagamos são os tributos que incidem sobre o consumo, né? Que é o ICMS, o IPI, PIS e COFINS, na verdade, PIS e COFINS que são pagos pelas empresas, mas que estão embutido no preço das mercadorias que nós compramos. Então, esses são os tributos que nós pagamos, que mais pagamos no nosso dia a dia. Agora, também quem tem carro paga o IPVA, né? Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Quem tem casa, é proprietário de um imóvel urbano, deve pagar o IPTU, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Se for uma propriedade rural, ITR,
Na verdade, várias são as materialidades que são escolhidas pela Constituição Federal e que são tributadas, né? Várias são as riquezas, os serviços e o patrimônio que é escolhido pelo Constituinte para gerar tributo. Eu posso ser contribuinte e não ter capacidade financeira? Posso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou no shopping, fiz minhas compras e preenchi um cupom para concorrer a uma Ferrari, né, que vai ser sorteada no final do ano. E fui premiada com essa Ferrari. Se eu sou proprietária de um veículo automotor, eu devo que tributo? Muito bem. Eu sou contribuinte do IPVA. Agora, eu só tenho essa Ferrari. Na verdade, em casa, eu tenho um Fusca. Eu não tenho capacidade financeira para pagar o IPVA que incide sobre a Ferrari. Né? Então, eu sou proprietária de uma Ferrari, eu tenho capacidade contributiva, mas eu não tenho dinheiro. Isso importa para o fisco? Não. Não. Nem que eu tenha que vender o bem para pagar o tributo, ou passar o bem para alguém para que outra pessoa recolha esse tributo, eu tenho que fazê-lo sob pena do fisco apreender esse bem para o recolhimento do imposto e, depois do bem ser levado a leilão, ser devolvido o saldo remanescente. Há o falecimento de um pai de uma determinada família, e aí há a transferência de bens para sua esposa e para os seus filhos. Nessa transferência, há a incidência do ITCMD. Então, ele incide sobre bens ou direitos. Ficam excluídas da materialidade, então ficam excluídas da incidência desse imposto. Né? Materialidade são os fatos escolhidos pelo constituinte para a incidência desse imposto, as transferências que são feitas a título oneroso. Quem vai tributar essas transferências feitas a título oneroso? O ITBI, é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é de competência dos municípios e nós vamos falar depois. Então, o ITCMD, ele exclui de sua abrangência as transferências a título oneroso. Então, é só causa-mortes e doação. Tá? Então, em razão da morte do dono desse bem ou direito ou doação. Quem são os contribuintes? E aí, para que a gente trate um pouquinho dos aspectos que também nós falamos na primeira aula. Então, aspecto material é transmitir, ou em razão de morte ou doação, bens ou direitos. Então, quem é o contribuinte na transmissão? Quem é o contribuinte na transmissão causa-mortes? É o herdeiro. Até porque o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa-mortes, o dono desse bem ou direito faleceu, morreu, se a transmissão causa-mortes, não poderia ser ele o contribuinte. Então, é o herdeiro ou o legatário. Na doação, quem é o contribuinte desse imposto? O donatário. E, na cessão de herança ou de bem, o cessionário. Então, nós falamos já da materialidade, do ITCMD e do aspecto pessoal, aí quem tem o dever de pagar o tributo.